Bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Fut Hub Podcast. Estamos trazendo convidados para falarmos sobre as relações do executivo de futebol e preparando um conteúdo super especial. Falaremos sobre as experiências e trajetórias dos profissionais convidados. E nessa temporada, Diogo Bittencourt se junta a Fernando Carvalho no comando dos microfones. Siga o Fut Hub nas redes e curta o nosso conteúdo. Fique agora com o episódio de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nova temporada do podcast Fut Hub e hoje aqui com convidados muito especiais aqui do meu lado, né? Juntamente com o Fernando Carvalho, meu sócio e parceiro nessa jornada aí. Convidamos um parceiro, professor, consultor, né? Que vai falar um pouquinho aí desse mundo do futebol. Fernando, seja bem-vindo. Bom, Diogão, obrigado. Novo integrante do podcast do Fut Hub, Diogo Bittencourt, ex-atleta do Inter, que tem registro, né? Tem registro, que acabou tendo sucesso no escritório, né? Vai estar conosco aqui nessa temporada, onde vamos ouvir várias pessoas que atuam no meio da indústria do futebol, como só ia acontecer aqui nas nossas conversas. E hoje o Caio Derosso, que é um professor do Fut Hub, trabalhou no mercado Atlético Paranaense com sucesso, Ferroviária, Caio, depois tu acrescenta outras atividades que tu tivesse nesse período. E nós vamos falar aqui hoje, Caio, sobre a questão da cultura no esporte, a cultura no futebol. Num país continental como o Brasil, que tem clubes, né, de várias origens, que se formaram em vários ambientes, a cultura é extremamente importante. O profissional que vai trabalhar no futebol, ele não pode chegar num clube simplesmente tentando trazer métodos e ações administrativas que ele fazia no clube anterior. Se ele é do Sul, ele vai para o Norte, Nordeste, ele tem que saber como funciona o clube para o qual ele vai destinar o seu esforço. No Sul é de uma maneira, no Rio de Janeiro, São Paulo é outra maneira, interior de São Paulo é outra maneira, Recife, Ceará, são coisas diferentes. Então, o exame da cultura do clube, do passado do clube, como ele se formou, quais os seus valores, como ele acredita, né? Qual é a forma de jogar, o que a torcida anseia, né? Tudo isso é extremamente importante. E a aula que tu ministra no Fut Hub, na aula de executivo de futebol, é exatamente essa, sobre cultura. Então vamos explorar esse lado e eu queria te ouvir sobre isso. Bem-vindo ao nosso papo. Obrigado, Fernando. Obrigado, Diogo. Sempre um prazer estar aqui com vocês, falar sobre cultura, falar sobre futebol. Ao contrário do Diogo, não tentei ser atleta, acho que já sabia dos meus defeitos, dos defeitos técnicos, então eu sempre gosto de começar também minha aula falando sobre isso. Mas o bom do Diogo é que a tentativa de ser atleta dele terminou no primeiro treino, né? Foi rápido. Então, eu acho que eu nem tentei chegar a treinar porque eu já sabia que ali não era minha área. Minha área assim foi, então, acho que buscar como a gente poderia contribuir com o futebol e como você falou, acho que a cultura é sempre um item importante nessa leitura. Você citou as regiões do Brasil, até na nossa aula que a gente consegue compartilhar com a turma, a gente escuta muito sobre os atletas que também jogaram, sobre gestores que estão fazendo o curso, sobre quais são as particularidades que eles encontram nos seus clubes. Acho que é bem legal e acho que o papo vai ser divertido sobre isso. Se quiser, eu posso agora me apresentar um pouco mais rapidamente, como você falou, eu trabalhei no Atlético Paranaense, trabalhei na Ferroviária, em clube eu tenho essas duas experiências, são culturas também opostas com suas dificuldades, com as suas valências, e também tive passagens em grandes eventos no Brasil, como a Copa do Mundo, trabalhando com a seleção da Espanha, fazendo um auxílio para eles em Curitiba. Na Copa América eu trabalhei com a seleção do Chile, acompanhando a delegação durante todo esse período da Copa América no Brasil, e nas Olimpíadas do Rio eu pude fazer o gerenciamento do centro de treinamentos. Então, no Rio de Janeiro, quando tinha um futebol tanto masculino como feminino, eu era um dos responsáveis de receber as seleções, antes da competição também cuidar da parte de estrutura, gramados. Então foi uma experiência muito bacana nisso. E foi legal também por conhecer outras culturas também, ver como que cada seleção prioriza algumas necessidades e outras pensam em outras coisas como prioridades. Bom, esse é um bom tema, mas vamos começar pelo Brasil. Como tu identifica, o que tu identifica como essencial para um executivo que é contratado para trabalhar, por exemplo, no Atlético Paranaense, onde tem o Petralha, que é um dirigente
midiático, performático, de opinião forte, o que tu identifica como necessário para alguém que é contratado a trabalhar no Atlético Paranaense, por exemplo. E depois tu pode dissertar sobre outros clubes, sobre outros ambientes, sobre outras situações que tu tem conhecimento. Eu acredito hoje, vou falar um pouco do Atlético, mas acho que serve para qualquer tipo de ambiente do futebol. Você fazer a leitura desse ambiente, você pode começar primeiro de uma forma externa. Acho que você vendo notícias, acompanhando o site oficial, buscando referências, você já começa a ter algum tipo de informação sobre isso. Mas é no dia a dia que você vai ver, né? Conversando com as pessoas, vendo quais são os processos, quais são os procedimentos do dia a dia, quais são as pessoas que estão fazendo essa interface entre áreas, porque é muito importante essa comunicação interna. O senhor citou o Petralha, eu acho que muito do que o Atlético é hoje também é por conta dele, e ele tem a convicção do projeto a longo prazo. Então acho que para você trabalhar no Atlético Paranaense, você tem que acreditar que o longo prazo existe no futebol. E isso está muito claro com quem está lá dentro. Ninguém está pensando no jogo de quarta, no jogo de domingo. Eles são importantes naturalmente, mas o projeto de 10, 20, 30 anos. Então é como que você vai desenvolver o trabalho a longo prazo. E quanto que você precisa da maturação do projeto para colher alguns frutos. Então, assim como o Inter fez na época, na sua época, a questão de usar jogadores aspirantes sub-23 para também dar um pouco mais de processo para esses atletas vivenciarem o profissional, vivenciarem um pouco mais essa questão de ter uma bagagem maior técnica, tática, física com um experimento profissional. Então acho que existem alguns pontos que você tem que analisar e principalmente entender qual que é o projeto a longo prazo do clube e não aquele projeto do final de semana. E Caio, a gente percebe ali nas nossas dinâmicas do curso de executivo como é difícil o torcedor, né, os alunos buscarem essas informações do clube, né? Então, assim, o clube não tem claro isso. Qual é a sua missão, qual é a sua visão, né? Por que que o hino tem aquela relação, por que que o mascote tem aquela relação? Então, assim, qual a dica tu daria para os gestores aí, para os diretores de clubes, para se prepararem também para receber esses profissionais hoje que estão vindo do mercado? Diego, é até interessante isso, porque uma da dinâmica da aula é justamente isso, a gente fazer uma rápida varredura sobre o que é possível encontrar num clube de modo externo. E realmente, muitos clubes, eles pecam na questão da comunicação externa, e muitas vezes quem está buscando informação não consegue. E alguns clubes internamente também têm essa falha. E eu acho que o primeiro ponto, eu acho que é você ter convicção de onde você quer chegar. E alguns clubes ainda pecam nesse sentido. E depois como que você comunica isso, sendo o mais transparente possível. E o que eu vejo, que eu passei em 2 clubes que têm suas organizações, e era muito fácil identificar isso. Mas conversando com outros gestores, até na própria turma, eu vejo que às vezes o que peca é aquele medo de o que eu posso falar, se isso aqui é estratégico ou não. Então às vezes as pessoas ficam um pouco de receio de falar, não, a gente quer chegar até aqui. Só que eles falam, mas se eu falar isso aqui, a torcida vai pensar uma coisa oposta. Então acho que é um pouco complicado sempre nesse ponto. E aí eu tenho um especialista aqui do meu lado que pode contar um pouquinho também a tua experiência, né, Fernando? Acho que tu foi um dos precursores a trazer o planejamento estratégico para dentro do clube, né? Padronizar e profissionalizar essa gestão e a maneira de comunicar isso tanto externamente para a torcida, para todos os stakeholders aí, quanto, né, para os próprios colaboradores. Como é que foi isso que... Eu tenho uma conduta no futebol baseada na minha conduta como advogado. Eu, quando advogado, eu sempre tinha muito cuidado para nunca decepcionar o meu cliente. Mas tu só decepciona o cliente quando tu anuncia para ele uma possibilidade de resultado de processo que ele não vai ter. Quer dizer, se tu for muito otimista, se tu for antecipar vitória, sucesso, resultado positivo, né? Certamente isso aí não vai acontecer sempre. Então tu tem que ser muito realista, e essa é a visão que eu tenho do futebol. Tem que ser realista. Mas tu tá começando um trabalho, tu não vai ter vitória na semana seguinte. Pode até ter, mas ela não é uma questão que tu decrete, tu vai ter que trabalhar, vai ter que te preparar. Então, a verdade na manifestação pública do que tu pretende é extremamente importante, né? E a cultura dos clubes, muitas vezes, ela não é observada nesse sentido, porque quem assume, quem concorre, quem quer vencer uma eleição, quem é contratado, às vezes antecipa cenários que não vão acontecer, né? E a realidade, se tu trouxer ela clara, né,
certamente ela te será favorável. O torcedor não vai te cobrar. Se eu disser que serei competitivo ao invés de dizer que eu vou vencer, é muito melhor, porque eu posso ser competitivo e não vencer. Eu posso conquistar espaço, suplantar adversários e barreiras, chega no final eu não vou ganhar, porque tem outro adversário que também quer ganhar. Né? Então, o nosso discurso, desde o início, foi de trabalho de longo prazo, com tentativa de ter resultados imediatos. Né? Tentamos, desde logo, lá atrás, né, mirar no nosso adversário, o que ganhar do nosso adversário. Faz 2 anos e meio que a gente não ganha, passamos 1 ano sem vencer, sempre perseverando no sentido de vencer o nosso adversário. E aí entra a cultura, né? O ambiente onde tá o clube que tu está gerindo tem uma rivalidade muito grande, né, nessa região. Então o primeiro passo é vencer esse adversário. Tem que valorizar o meu adversário para vencê-lo. E tem que considerar ele do meu tamanho, que é, aqui no Rio Grande do Sul, é assim, e tem que superar esse adversário. Então, culturalmente, se eu vencer o meu adversário, eu vou estar com meio caminho andado. Meio caminho andado. Eu tenho que ganhar na minha terra e ganhar do meu principal adversário, aquele que é a minha preocupação diária. Né? Isso é cultural. Exato, né? E existem algumas particularidades que é também a função do executivo, não só do executivo, mas de quem vai trabalhar com futebol, identificar isso. Comentei já muitas vezes com o Diogo sobre isso também, a questão, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que é o único lugar do país onde pós-jogo o treinador e um dirigente dá entrevistas. Geralmente você vai em outros estados, é o dirigente e um jogador. Então aqui também tem essa questão... O treinador e um jogador. O treinador e um jogador. Então também tem algumas particularidades, como a imprensa aqui no Rio Grande do Sul é muito forte na parte esportiva, a rádio é muito forte. Então a minha vivência no Paraná, hoje existem 2 ou 3 rádios que cobrem os times do dia a dia. E não mais que isso, aqui você não. Aqui você pega um Uber, pega um táxi, estão escutando alguma rádio falando sobre esportes. Então acho que é interessante sempre a pessoa que está chegando no clube também perceber esse tipo de dinâmica. Porque em alguns locais o externo influencia muito mais que em outros. Né? Sem dúvida. E aí como é que tu preparava esse pessoal? Vou trazer esse jogador, esse treinador, esse dirigente. Essa comunicação também era importante, né? Para ambientar essa questão cultural. Não, a preparação era mais empírica, né, no início. Depois eu fui... eu costumava... eu tinha como balizamento das minhas manifestações a nossa ouvidoria. A ouvidoria recebia manifestações dos torcedores. Eu recebi uma síntese das manifestações. Essa síntese, muitas vezes, ela te trazia qual era o anseio da torcida. Então, eu procurava atender no meu discurso o anseio da torcida. Se não atendendo propriamente dito, pelo menos explicando. Né? Então, eu tinha uma gama de assuntos ali que eram abordados. Se eu tinha 80, 100 pessoas falando do mesmo assunto, eu estou dando uma entrevista na Rádio Gaúcha, Guaíba, de Bandeirantes, eu aproveito a pergunta que o repórter fez e respondo aquelas pessoas. E eu sempre fiz isso. Só que isso ninguém sabia. Era só eu e a ouvidoria do clube. Né? E essa é uma da que a gente fala quando fala das competências sociais, né? Que cada vez mais as pessoas têm que pensar nisso. Essa é uma das grandes competências do ser humano, que é a escutativa. É você escutar, você perceber o que as pessoas estão falando para depois responder, né? Porque parece que nos últimos anos as pessoas não querem ter essa escuta. Elas esperam as pessoas terminarem de falar para falar a sua ideia, e não importa o que você falou. Então acho que isso é uma das grandes competências que o dirigente tem que ter. Não, e tu tem que valorizar a opinião de todo mundo, porque é através dessa opinião que tu vai aplacar a crítica e tu vai trazer seguidores, né? Isso que naquela época não tinha redes sociais. Hoje talvez eu estou falando de uma época em que era muito mais fácil, né? Hoje eu não sei se eu teria condições, né, de ter esse tipo de procedimento, porque hoje eu receberia, antes até do que o ouvidor me trouxesse, né, eu receberia a crítica, o anseio da torcida pela rede social. É diferente hoje. Né? E talvez aquela elaboração que era feita com algum vagar e com algum pensar não pudesse ser, né, hoje ser respondida imediatamente. Isso é uma coisa que eu teria que absorver. Mas tu tratando de frente o problema com a verdade e minimizando o problema criado, que era o que se fazia, tu tem condições de trazer as pessoas para o teu lado. Né? Por exemplo, Rafael Sobis. O Rafael Sobis era vaiado. Né? E aí, no momento em que a gente, além da vaia, tem a manifestação na época era por e-mail, né? Não tinha rede social. Então eu recebia os e-mails dos torcedores.
Não, o Rafael Sobis é um menino da casa, que está se preparando, ele está amadurecendo, ele vai dar resultado, porque ele tem, né, algumas características que não é todo mundo que tem, né, então o torcedor tem que compreender e tal. E foi assim, daí ele fez um gol contra o Juventude, daqui a pouco ele virou o Rafael Sobis, né, e foi defendido, mesmo que não houvesse uma postura ostensiva em relação a ele, do torcedor, a não ser no jogo, um ou outro jogo, mas eu sabia que tinha aquela animosidade contra ele. Em relação a treinadores, da mesma maneira, tu, né, consegue defender o treinador, fazer o elogio das suas grandes qualidades, minimizar as críticas que eram feitas, chamando muito a atenção para o dirigente, né, porque o grande responsável, eu tenho essa visão, o grande responsável é o dirigente. Todo dirigente que coloca a culpa nos demais, ele perde a credibilidade perante o seu subordinado, isso é fatal, e perante o torcedor, né? Porque isso dura pouco tempo. Então o dirigente tem que assumir a responsabilidade, assumir a culpa. Ele não pode, né, responsabilizar terceiros, porque quem está ali comandando, quem faz as escolhas, quem permite que o treinador haja de tal maneira, quem permite quem contrata o jogador, quem não coíbe o jogador de ir para a noite, quem não coíbe a indisciplina no vestiário é o dirigente, né? Então, se as coisas começam a dar errado, se começam a vazar situações de indisciplina, estou falando em termos gerais, né? Estou falando assim, coisas que acontecem no dia a dia. O dirigente que é o responsável, né? E ele tem que saber assumir essa responsabilidade. Não pode querer toda hora, opa, não dá comigo, foi culpa dele. Não dá. Por quê? Porque ele perde a credibilidade. E eu tenho a ideia que tem que estar tudo correndo no mesmo sentido, né? O inconsciente coletivo do torcedor, a vontade do profissional que está trabalhando contigo, a unidade da comissão técnica com a direção, é isso que leva à vitória. Porque se tiver espalhado, se alguém não tiver naquela linha, não tiver pensando do mesmo jeito, para o mesmo lado, a coisa não acontece. Não acontece. Né? E muitas vezes, alguns desses problemas que você relatou, acontece por uma falha de comunicação, que é algo essencial, né? Algo tão pequeno, mas que os clubes, não só os clubes, mas as empresas ainda pecam. Então, como você falou de multar o atleta por ter saído uma hora indevida, se você comunica com clareza já no início do processo, quando o atleta chega, quando, né, quais são as regras, facilita muito mais até o trabalho do dirigente, do gestor. E acho que isso é uma coisa que os clubes, lógico, estão profissionalizando ao longo dos anos e começam também a pensar também na importância dessa comunicação um pouco mais assertiva. Porque a pior coisa que existe em qualquer empresa é você achar que a pessoa sabe. E daí ela não sabe, você acha que ela sabe. E cada um cria o seu ambiente, exato. Isso vê, tu começa contratando jogador em dezembro, depois tem clubes que estão contratando jogadores até agora. Tu tem que ter o regulamento interno. E esse jogador, quando chega, ele tem que saber do regulamento interno, né? Eu costumava reunir os jogadores no início da temporada. Geralmente a gente tinha 90% do grupo formado, depois, claro, vinha outros jogadores, né, mas a gente tinha um regulamento e o regulamento era transmitido aos jogadores, né? E na pré-temporada a gente discutia o regulamento, era discutido entre os jogadores, para que eles soubessem. Por exemplo, hoje, se eu fosse voltar a dirigir futebol, uma coisa que eu faria é uma reunião, ou no início do ano, ou na metade do ano, ou quando houvesse ingressos de atletas em grande número, para tratar sobre o celular, né? O celular hoje eu vejo como um grande problema. Eu acho que não pode ser liberado o celular. O jogador tem que se dar conta disso. E ele é que tem que decidir não liberar o celular, vendo o que é melhor para o grupo, né? O jogador está treinando, vai tomar uma água, pega o celular. O jogador está no intervalo do jogo, pega o celular. O jogador sai da concentração para o jogo, né? Faz a palestra para o jogo, tá com o celular mandando mensagem que vai jogar, que o fulaninho vai jogar, que o Beltraninho vai jogar. Isso não pode. Então tu tem que ter uma regra. Tu não pode chegar num ambiente de jovens, num ambiente de pessoas que estão acostumadas a usar o celular e decretar, ninguém usa o celular. Não, vamos decidir. Vamos decidir entre nós aqui, estabelecer uma regra mínima. Vamos moldar essa regra. Vamos moldar isso aí, né? Isso aí, em alguns clubes é cultural. O Atlético Paranaense não tem nenhuma dúvida que é assim. Não tem nenhuma dúvida. E desde quando começou a ter efeito, né, a decisão lá foi de limitar, né? Todo mundo vai decidir em conjunto, sabe? Provavelmente é assim. O Palmeiras é assim, não tem dúvida. Eu acho que o Flamengo já não é assim, porque eu vejo lá, né, atletas que não agem dessa maneira. Então, né, aí entra a questão cultural.
Tu tem que criar uma cultura, né, que todo mundo saiba que no teu clube é dessa maneira, né? E é uma coisa que tem que ser uma regra. E algumas coisas são construção coletiva, até recentemente na Ferroviária, na gestão da categoria de base, a gente tinha também diagnosticado essa questão do celular com os atletas, né, sub-15, 17, sub-20, e o que a gente fez foi reunir os atletas, reunir as comissões e fazer um debate aberto sobre quais eram os momentos que eles realmente precisavam, por que eles precisavam, e a partir daí a gente definiu algumas regras. Então, por exemplo, do caminho saindo do hotel, pegando o ônibus para o estádio, já era proibido. Claro. Eles já sabiam disso. Mas eles mesmo entenderam a importância dessa concentração. Durante o jogo, sem sombra de dúvida. E depois do jogo, só depois do banho. Então, acabava o jogo, você não ia pegar já o celular. Você vai, toma teu banho, tudo, reúne o grupo, aí sim você pega o celular. Então, foi uma definição construída com eles. É uma coisa interessante. Você citou o Atlético, lá em 2015, 2016, o Atlético teve a consultoria da Exos, né, de performance e tudo, e eles trouxeram um trabalho que era interessante sobre a questão da prevenção, né, da preparação física. E foi feito, hoje, que muitos clubes fazem, essa questão do atleta ir na fisioterapia antes do treino, fazer um trabalho preventivo, fazer uma manutenção. E aquilo foi interessante porque no começo, os atletas, eles sabiam que precisavam, mas não sabiam se iam. E aí, como que foi feito? Os principais atletas mais experientes, aí você pega um Lúcio Gonzalez, que jogou carreira internacional, ele sabe da importância disso. Ele estava lá com seus 35, 36 anos, ele já sabia dessa importância. Então, ele puxou a fila. E a partir do momento que você vê os atletas mais experientes, Thiago Heleno, Paulo André, usando já essa metodologia, naturalmente se arrasta também como exemplo para os outros atletas. Então, hoje, os atletas sabem, se o treino é 9 horas da manhã, 7h30, a fisioterapia está cheia, porque está todo mundo fazendo um preventivo que já entendeu o benefício disso a longo prazo para a carreira. E, Caio, hoje se fala muito de playbook, né? Como é que a gente pode montar aí um passo a passo para quem está começando nesse meio? Porque o Fernando fez isso inicialmente empiricamente, depois teve processo, teve planejamento estratégico, e aí ficou muito mais fácil de comunicar. Então, a geração que o Fernando trabalhou, a primeira coisa tinha que ganhar a Grenal. E aí tu vê que todo o elenco que passou na mão dele, né, queria ganhar a Grenal de qualquer jeito. E aí por isso teve tantas vitórias, né? Porque os jogadores realmente tinham aquilo como objetivo. Então isso era cultural. Hoje um dirigente vai entrar no clube, como é que ele tem que aí o seu passo a passo para construir essa questão cultural, né, para colocar em prática? Agora vem a hora da propaganda, fazer o curso do Fut Hub. Também. Porque acho que o futebol, até o Fernando pode falar com mais propriedade, mas o curso ele veio também com essa ideia de criar uma metodologia para o dirigente entender, para o futuro gestor entender quais são os desafios que ele vai enfrentar. Mas eu acho que assim, você falar em passo a passo, daí também é complicado porque cada clube tem sua cultura. Mas o principal é você entender onde você está entrando. Quais são os objetivos do clube, onde eles querem chegar, qual a importância que a torcida tem no dia a dia da decisão. Você está num clube associativo, você está num clube empresa. Se é um clube empresa, qual que é o objetivo da empresa que está entrando no clube? Então existem vários checklists que você tem que fazer e também entender qual que é o nível que você tem de competitividade. Você está entrando num clube que está jogando uma divisão. O objetivo é subir, o objetivo é manter. Os atletas que tem lá estão qualificados para isso. Então existem vários checklists que tem que fazer. Qual que é o pessoal que você tem à disposição trabalhando, teus recursos humanos? Eles são qualificados para o que você busca? Você está buscando melhorar a categoria de base, você quer ter o certificado de clube formador. Então eu acho que existem vários objetivos que você tem que entender com a direção do clube para depois fazer também esse checklist. Perfeito. Na verdade, assim, a questão, o nosso curso, já que vamos falar no curso, vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui no nosso podcast. O nosso curso é um manual para o executivo. Então, num primeiro momento, tu tem a visão do executivo perante o clube. Então, o que ele vai encontrar? E aí ele tem que saber da cultura, ele tem que saber qual é o ambiente que ele se encontra, qual é a ambição, né, onde é que ele se insere dentro do mercado, né, no ranking, né, há quanto tempo ele não ganha título, há quanto tempo ele não ganha clássico, se ganha clássico, se é dominante na sua cidade, se não é dominante, né, qual é o orçamento que ele tem. Né? Aí, o dirigente que contrata o executivo, o que tem que saber?
quais são as expertises que tem o executivo, né? Onde é que ele já trabalhou, qual é a especialidade dele, se ele é um bom gestor, ele tem conhecimento de preparação física, ele tem conhecimento de legislação, que é importante, tu vai fazer um contrato, tu vai analisar regulamento, tu vai comprar jogador no exterior, tu tem que ter conhecimento de legislação de imposto de renda, né, de fiscal, legislação trabalhista, os impostos que incidem sobre os contratos de trabalho, que muitas vezes tu contrata jogador estrangeiro que não tem conhecimento de como funciona no Brasil, então o executivo tem que ter conhecimento disso. Tem que ter também conhecimento de fisioterapia, de fisiologia, não que seja técnico no assunto, porque o técnico tu vai contratar, mas ele tem que ter uma ideia geral. Ele tem que ter uma ideia geral, e o executivo a ser contratado, ele tem que ter essas expertises para despertar o interesse do dirigente, né? E a questão cultural, como já falamos desde o início, é fundamental. Por exemplo, ele tinha que saber que lá no Goiás, se ele fosse contratado, a família Pinheiro manda. E tu não pode, né, confrontar com a família Pinheiro. Desconsiderar esse ambiente. Tem que considerar esse ambiente. Lá não é um ambiente normal. Né? Não é um ambiente normal. No próprio Atlético Paranaense, tem um presidente lá que é muito presente, que é o Petralha, há 20 anos. E o Atlético Paranaense só chegou onde chegou por causa do Petralha, não tem nenhuma dúvida. Tu trabalhou lá, tu sabe bem. Ele tem conceitos dos quais ele não se afasta, que são conceitos de longo prazo e conceitos arraigados, né? Ele busca resultado em todas as áreas, né? E por isso que o clube dele é tão próspero. É o clube que tem dinheiro em caixa, é o clube que hoje vem conquistando títulos e que tem revelado jogadores, né? Porque tem métodos de trabalho que ele não se afasta. E evoluem, permanentemente evoluem, né? A continuidade do Atlético Paranaense, através do Petralha, é que tem dado esse crescimento permanente do clube. Aí tu vai para o Inter, por exemplo. O Inter, nos últimos anos, tem alternado de gestões, tem alternado conceitos. O Grêmio tem alternado conceitos, né? Sempre que há uma longevidade, os resultados aparecem, né? E o grande problema que eu vejo na maioria dos clubes, no Santos, no Cruzeiro, que agora é SAF, é exatamente a alternância de conceitos, a alternância diretiva, onde tu não consolida os movimentos administrativos a ponto deles darem resultado. Imediatamente tu troca e aí começa do zero, né? Tu destrói o que havia sido feito antes, algumas coisas boas, outras coisas nem tão boas. Então, em vez de trocar somente as coisas que não deram certo, troca tudo, né? Pessoas, critérios, métodos, né? Ideias, isso é o que dá errado. Então, por isso, né, é extremamente importante tu fazer essa radiografia geral do clube quando assume e conscientizar os dirigentes voluntários, chamados estatutários, né? De que é dessa maneira que tem que acontecer. Se tu não tiver uma direção, uma ideia, um caminho, tu vai dar errado. Fatalmente vai dar errado. E aí a SAF vem para resolver tudo isso, né? Não, eu não acho que a SAF vai resolver tudo isso, porque o que nós estamos vendo também é que muitos investidores que estão aí investindo nas SAFs, eles estão tendo um procedimento semelhante aos dos dirigentes voluntários. Estão sofrendo os efeitos O Ronaldo, por exemplo, não está sofrendo efeitos da pressão. Ele tem uma regra e segue a regra. Já lá o Botafogo muitas vezes sentiu os efeitos da pressão. O Vasco, sem dúvida, sente os efeitos da pressão. Né? Tem ações administrativas que é para agradar torcedor, e isso aí, mais das vezes, dá errado, a meu juízo, né? Então, eu acho que tem SAFs que darão certo e tem SAFs que não darão certo, desde que os investidores, que vão ser os gestores do clube, né, eles têm que seguir suas convicções, têm que seguir o projeto, o planejamento, a ideia que foi traçada, e não a vontade da torcida, que é importante, não tem nenhuma dúvida que é importante, o torcedor tem que estar de acordo, agora tu tem que ter uma comunicação adequada para que o torcedor adote a tua ideia, que é a melhor, que foi planejada. A manifestação do torcedor, ela é feita em cima de resultado, em cima da emoção, e tu tem que retirar essa emoção, né, do sentimento do torcedor. É difícil, mas tu tem que ter esse talento, né? Tu tem que ter essa condição. É por isso que eu acho que nessa questão de mudança, a gestão da mudança é algo muito importante você lidar, gerir expectativas também, e como a gente falou no início, ser transparente e com comunicação assertiva. Você comentou da SAF do Cruzeiro com o Ronaldo,
Se analisarmos as coletivas, por exemplo, do Pedro Martins, que é o executivo do Cruzeiro, ele sempre foi muito transparente. Sempre falou sobre como vai ser difícil esse caminho nesse curto prazo, por conta de tudo que aconteceu com o Cruzeiro ao longo dos anos. Então a torcida já entendeu como que vai ser. Você não cria expectativas falando que vai ganhar titular B ou C. Não, a realidade do Cruzeiro hoje é essa. Isso ficou, acho que, muito claro para a torcida. Então é gerir um pouco também dessa expectativa. E ainda na SAF, eu acho que um ponto interessante é que a gente fala muito sobre o investidor, mas também tem o lado do clube. É o que o clube está buscando. Não adianta você transferir sempre a responsabilidade porque o investidor X, Y, Z. Mas o que o clube está buscando? Ele está buscando só o dinheiro? Está buscando o dinheiro como uma tábua de salvação? Ele está buscando o que fala nas startups, o smart money, tá buscando o conhecimento do investidor para que no dia a dia ele aporte também conhecimento. Então é importante os clubes também pensarem o que eles querem. Não adianta eles só terceirizarem, quero o dinheiro por si só. Aí você vai continuar com uma gestão que provavelmente vai dar errado. Acho que é importante também ter esse... Até porque o que o dirigente, eu tenho repetido isso, e há pouco a gente teve um encontro aí com alguns dirigentes e eu manifestei. O dirigente que vai contratar que vai contratar em nome do seu clube com investidores, ele tem que ter uma coisa presente. O investidor não vai dar o dinheiro para ele gastar, entendeu? E o dinheiro que o investidor colocar vai sair dessa mão para essa mão. Ele não vai para o dinheiro para o dirigente e não vai para o clube. Ele vai para a operação do clube, para a nova operação. Agora, o dirigente responsável, ele vai ter que ter o cuidado de se aliar a um investidor que pense em tornar o clube competitivo e perene, né? O que eu quero do meu clube? Que nunca termine, que seja pro resto da vida. Então ele vai ser perene. E para ser perene, ele tem que ser competitivo. Para ser competitivo, ele tem que ter uma gestão adequada. Então, eu vou partir do orçamento. Qual é o orçamento? O orçamento é 500 milhões. Quanto é que eu tenho de orçamento? Né? Eu tenho de orçamento 300. Então, o investidor vai ter que botar 200 por ano. Ou 100, ou 50. Ou vai ter que gerar recursos na operação que cheguem a esse montante. Na verdade, o investidor ele não precisa colocar dinheiro nenhum. Ele não precisa colocar dinheiro nenhum. Ele vai pagar a dívida com 20% ao ano, né, da receita, tá? Até 6 anos. Depois ele pode fazer uma recuperação judicial. Né? E ele tem que ter recursos para suprir a falta de orçamento que a gestão não entregar. É isso, entendeu? E por sua vez, o que o investidor vai observar? Os equipamentos que o clube tem, as pessoas que o clube tem, o elenco de jogadores, o que ele precisa melhorar, o que ele precisa acrescentar, o que ele precisa inserir, né? Eu sou daquelas pessoas que entendo que tu tem que dar condições de potencialização de rendimento de atleta com pessoas competentes. Eu prefiro 1000 vezes ter um ótimo departamento de performance do que um jogador. Se eu tiver um departamento de performance com vários integrantes competentes, eles vão fazer todos os meus jogadores melhorarem de produção, ao invés de contratar um jogador. Então eu penso dessa maneira. Eu agiria assim se eu voltasse ao futebol, né? Mas não é todo mundo que pensa, né? Assim, as pessoas pensam acham que o dinheiro vai trazer jogador e o jogador vai dar resultado, mas não é assim. Ainda tô naquela ideia do jogador do aeroporto, né? Encher o aeroporto. Então acho que isso aí não existe. Vendendo camisa, eu vou resolver tudo. Vendendo camisa ou com patrocínio, não. O recurso do clube ele vem de várias fontes. Inclusive da venda de jogador, que é fundamental. Né? Só que tem que ser uma coisa planejada. Isso aí não acontece aleatoriamente, tem que planejar. Se tu der estrutura, se tu fizer o teu time render, se tu tiver a maioria dos teus jogadores que vão permanecer rendendo bem, tu vai revelar um e vai vender esse um, que vai dar sustentação para os outros. É elementar. E um dos pontos principais é você ter essa diversificação do receita, né? Para não ficar dependente só de venda de jogador, só de direitos TV. Mas isso tu vai ter na sequência, né? Exato, mas precisa ter esse planejamento estratégico de longo prazo, porque senão você vai ficar sempre refém de uma receita só e isso é perigoso. E Caio, voltando ali à questão do executivo, né? O Fernando comenta um pouco das áreas de conhecimento que o executivo necessita ter. A gente monta esse manual aí para trazer para o executivo um passo a passo, como ele deve agir, mas ele também tem competências e habilidades humanas que ele precisa desenvolver. Isso tu traz também bastante aí. O que o mercado hoje vem buscando, tanto na área corporativa quanto no futebol, né? Qual é o perfil desse executivo, desse profissional que vai trabalhar no futebol?
Eu acredito que a gente já falou bastante de comunicação, que eu acho que é uma competência humana, você ter essa tomada de decisão sempre mais assertiva, buscar na tomada de decisão a experiência do executivo contar muito, mas também ele tem que, não só o executivo, mas qualquer gestor que trabalha no futebol, alinhar isso também com a tecnologia, que hoje existem vários dados até para questão de performance, para questão de captação de atletas que auxiliam na tomada de decisão. Então acho que a tomada de decisão é uma competência fundamental, a negociação, que aí tu fala aí, eu acho que o Fernando pode falar melhor do que ninguém nessa mesa sobre negociação, porque a negociação é uma competência que dificilmente vai ser substituída por inteligência artificial, porque envolve pessoas, envolve, né, essa questão da conversa, envolve a questão de você ter uma prática de negociação, uma estratégia de negociação. Eu acredito que a negociação cada vez mais ela está indo para um lado de ganha-ganha e não ganha-perde, né? Eu negociar para querer que você perca e eu só ganhe. Então acho que cada vez mais isso vem aparecendo. Tirando vantagem, né? Vou Tirando ganhar vantagem nessa negociação aqui e vou deixar o outro Exato. lado. Então acho que até a própria pandemia ela trouxe, né, nos últimos anos, as pessoas entenderem a importância de uma inteligência emocional, né, de como que você gere as suas emoções. Eu acho que isso ficou muito aparente nos últimos anos, né, e próprios jogadores hoje também, você vê que eles estão começando a expor também seus problemas. Antigamente era muito difícil você ver um jogador, alguma pessoa falar sobre depressão, falar sobre algum tipo de ansiedade. Você vê hoje, os atletas hoje expondo também seus problemas, isso é importante. E aí parte do dirigente, do gestor, ter a capacidade de entender esse momento e ter uma equipe que possa ajudar nisso. Então, acho que os departamentos de psicologia, desenvolvimento humano, assistência social, cada vez são mais presentes e tem que ser mais presentes. Eu trago até um caso agora, exemplificando lá na Ferroviária. O Ferroviária tem um departamento de desenvolvimento humano que atende desde categoria de base masculina e feminina e também equipe profissional. E era muito interessante porque o trabalho que eles desenvolviam lá era muito voltado ao humano e não tanto ao atleta que a gente fala. Então era um acolhimento humano, a ponto de as mães estarem sempre conversando com as psicólogas, assistente social. E aí no último ano foi desenvolvido até um trabalho de IAA, que é intervenção assistida por animais. Então tinha até cachorro trabalhando junto, porque era muito engraçado você observar que como as pessoas se soltam na presença de um animal, de um cachorro. Então vinha um cachorro do vestiário ali antes do treino, pô, a molecada se soltava, ficava mais... Parecia que saía um peso das costas, mais então, leve. era interessante. O ambiente ficava mais leve. Exato, então é interessante você ver como algumas práticas podem melhorar o ambiente. Então existem várias competências que vai trabalhando. Adaptabilidade, eu acho que cada vez mais quem não se adaptar não vai conseguir evoluir, porque a gente fala, tem muitas gerações no mercado de trabalho. Você tem desde a geração dos baby boomers, lá nascidos em 40 para frente, para uma geração alfa hoje, que é a considerada nascidos em 2010, que não estão trabalhando, logicamente, mas já estão treinando em clube de futebol. Então você tem 5 gerações hoje que você tem que lidar, tem que saber como lidar com eles, como se adaptar. E eu acho que a principal que eu sempre falo é a questão de você querer aprender, né? E isso a gente consegue ver muito bem aqui no FootHub, conversando com as pessoas, de estar procurando uma capacitação extra, de estar sempre querendo aprender. E é legal conversar com você, com o Fernando, porque eu vejo que vocês estão sempre querendo aprender a criatividade, querem saber o que está acontecendo. Então essa busca, esse desejo de entender o que está acontecendo, acho que é fundamental. Isso é fundamental, sem dúvida. E no esporte, né? Eu sou de 82, né, no futebol, né? Eu comecei em 82. E as ferramentas que tu tinha na época eram muito limitadas. E com o tempo, isso foi cada vez mais, né, se inserindo no mercado. E o meu período de presidente, eu não tinha scout, eu não tinha analista de desempenho. Eventualmente, passei a ter analista de desempenho do adversário só. Hoje nós temos aí analista de mercado, analista do teu time, analista do adversário. Individual de cada jogador. Na época, assim, a gente supria, já empiricamente a gente já tinha criado, né? Que era o Guto Ferreira, o Lisca, o Jorge Macedo e o Alexandre Corrêa, que era o jornalista. Então o jornalista fazia a pesquisa e os outros, né, que estavam ao par dos jogos, vendo jogos ou participando de disputas, eles traziam aqui os elementos daquele atleta que estava sendo focalizado, né? E com isso a gente fez contratações. Por exemplo, o Yarley foi descoberto pelo Guto Ferreira, que foi olhar o Arlindo Maracanã num jogo do Ceará contra o CSA, e ele analisando o jogo, a gente acabou não contratando o Arlindo Maracanã, mas registrou o Yarley, que naquele momento não pôde ser contratado, que veio a ser contratado 3 anos depois. E no jogo nós contratamos o Cleiton Xavier, né, que era do CSA e não do Ceará. Então nós tínhamos esse tipo de procedimento, né, que não era comum para os outros clubes, mas nós criamos isso.
E hoje isso se tornou um departamento. E né? hoje, Fernando, tem um software que estava sendo testado agora há bem pouco tempo, a gente vinha conversando com alguns professores e profissionais do mercado, que ele, por inteligência artificial, ele faz uma varredura nos últimos 6 anos de notícias do atleta e consegue comparar com os dados de saúde dele. Então, tu vai contratar um atleta de 36, 37 anos e quer saber se ele teve lesão, esse software faz uma varredura em todo o histórico do atleta, o que saiu de notícia, o que saiu de dados e tal, e te apresenta isso como um relatório. Então, a facilidade hoje de tu tomar uma decisão de contrata ou não um jogador pelo histórico é muito mais fácil. Não, e acho que é interessante que o Fernando citou, né, essa equipe multidisciplinar que ele montou. E informal, né? Informal, não, mas e a maioria virou grandes treinadores, né? São todos grandes E treinadores. grandes profissionais. Grandes profissionais. E eu acho que é até interessante, como até uma sugestão, é falar com essas pessoas hoje, ver como isso acrescentou na vida deles, como treinador, que a maioria buscou ser treinador, para você ver como, mesmo eles não sabendo, eles estavam fazendo um projeto que era empírico, mas como isso mudou também a vida deles, porque eles conseguiram ver outras capacidades técnicas e também habilidades sociais que eles precisaram desenvolver nesse período, que com certeza contribuíram para onde eles estão hoje. Acho isso que é interessante. E essa evolução das profissões aí, cara, o que tu tem acompanhado, o que tu tem visto dentro do futebol, que a gente comenta, né? Nessa geração, o Fernando falava, a comissão técnica tinha 3, 4 pessoas. Hoje um staff de um clube de Série A tem 60 pessoas dentro do vestiário, é maior do que o elenco de jogadores. Né? O que tu tem visto dessas profissões aí? O futebol, ele, nessa evolução, nessa profissionalização, ele também vem englobando outras profissões, então eu acredito que ele vai crescer, vai continuar crescendo, porque sempre tem uma novidade, como você falou desse software aí, então algumas coisas de tecnologia vão ser incluídas. Acredito que cada vez mais os clubes vão contratar pessoas relacionadas à tecnologia da informação para atuar no futebol e não só naquela questão de ticket, de bilheteria, da estrutura, da infraestrutura, exato. o TI, o site. Exato, então acho que cada vez mais um profissional de TI também vai estar envolvido com o futebol. Como você falou, as comissões estão cada vez maiores, eu acho isso benéfico no sentido que você tem uma capacidade humana cada vez maior, e aí entra a questão do ambiente e da cultura do clube. De se o clube permite tanta gente no vestiário, se não permite, porque cada clube trabalha o vestiário de uma forma também. O Fernando pode falar com mais propriedade sobre isso, como é o vestiário, como que cada clube trabalha isso. Mas eu acredito que para você estar no vestiário já existe também um trabalho prévio do dia a dia, desses profissionais estarem acompanhando o dia a dia. Tu já imaginou, Fernando, voltando agora para um clube aí além de toda a comissão técnica, tem todo o staff operacional, e aí tem um cameraman, tem o cara que faz os posts nas redes sociais e tal, e isso virou um membro da equipe, porque ele viaja com a equipe, ele tá no dia a dia, ele faz o material ali, o conteúdo que vai para as redes, às vezes até exclusivo, então o sócio paga a mais para ter acesso àquela informação, então isso passou também a ser um membro da equipe, e ele tem que entender esse dia a dia do vestiário. Eu vou dizer, eu teria dificuldade de conviver com isso, porque eu acho que o vestiário é um ambiente fechado e sagrado, né? E eu não gostava de interferência ou de permanência ou de intromissão de pessoas que não fossem do ambiente. Claro que isso aí acaba se tornando pessoa do ambiente, né? Esses profissionais acabam sendo do ambiente. E hoje isso aí faz parte de uma estrutura mais ampla que foi criada, né? Para te ter benefícios nas redes sociais, para te informar o jogador. Agora, por exemplo, aqueles vídeos que passam de jogador com palavra de hora ou de treinador dando palestra, eu sou contra. Eu não gosto disso, sinceramente. Entendeu? É isso, mas se tornou uma fonte de receita adicional, por exemplo, exatamente. com mas Tottenham, com Manchester City, com vários outros clubes vendendo essas séries. Né? Eu tenho dificuldade, mas, claro, eu tenho que crescer, né? Se eu tivesse, eu não vou estar, né? Mas eu teria que crescer aí nesse ambiente e me readaptar a isso. A essa nova cultura. Porque eu me lembro, assim, quem pagou muito preço disso foi o Newton Drummond, o Chumbinho, né? Porque chegava lá em dia de jogo grande, principalmente, enchia de gente, conselheiros, pessoas próximas, tal, que queriam estar dentro do vestiário, participando disso, em palestras. Não, todo mundo fora, não tem. E o Chumbinho que dizia, não era eu. Né? Porque não tem condições. Eu vejo que o futebol, o ambiente do vestiário é um ambiente fechado, é um ambiente em que o treinador tem que ter privacidade com os seus jogadores, não pode chamar atenção para outras coisas que não seja a bola, o jogo, o adversário, né, o que vai fazer, o juiz, a maneira dele arbitrar, enfim, são os assuntos dali. Agora, se tiver qualquer pessoa ali, né chamando atenção para outro
A presença de um estranho já chama atenção. Mas, né, se a evolução é essa, não teria que me adaptar. Mas acredita nisso. Os clubes eles vêm trabalhando isso gradativamente e os profissionais estão no dia a dia, então acaba também criando um pouco mais essa relação. E não é um estranho mais. Não é mais um estranho, até quando estava no Atlético Paranaense, na Ferroviária. Os atletas mesmo já têm relação com o cinegrafista, já conhecem também, sabem. Já fazem pose. Já fazem, né, exato. Brincam também, né? Até, cadê tal pessoa, porque ele não tá aqui hoje? Então já faz parte dessa relação. Acho que quando é combinado não sai caro. Então acho que esse é o ponto. Como o senhor falou, pessoas estranhas no vestiário sempre atrapalham, isso é fato. Então acho que é uma questão de como que vai sendo implementado isso. Até porque hoje também, no pós-jogo, já vem clubes que trabalham com chefe de cozinha no vestiário, já tem a refeição pós-jogo no vestiário, já pensando também nessa recuperação do atleta. Então acho que a evolução do futebol passa por isso. Podemos falar sobre logística também, cada vez mais clube fretando voo, que antigamente era quase comprando avião. Comprando avião. Então acho que o futebol vem evoluindo e vai também acrescentando, como você fez a pergunta, novos profissionais. Era isso que eu ia te perguntar, assim, o que tu tá vendo, né? Te fiz essa pergunta, mas assim, o pessoal que não é do futebol, né? Que tem aquele sonho, quer entrar, quer entender, tu percebe que tem muita oportunidade para esse profissional que é do mundo corporativo hoje? Eu acredito que tenha muita oportunidade, sim. Principalmente porque o futebol ele busca também cada vez mais pessoas de fora para trazer uma visão diferente para o dia a dia. Então, existem funções técnicas, né? Preparador físico, você tem que ter o CREF, tem que fazer educação física. Existem funções específicas que vão necessitar de formações muito voltadas ao esporte. Mas existem outras funções também que você pode desenvolver dentro de um clube ou fora do clube e acrescentar para o clube no dia a dia. Questão de logística, por exemplo. Não existe uma formação específica em logística para o esporte. Então existem muitos supervisores que são formados em administração, supervisores formados em cursos técnicos de logística, que trazem também para o meio do futebol novas tendências, e eu acho que isso que é importante. Até do Atlético Paranaense, no momento que a gente fez um processo seletivo para uma parte de logística, um dos candidatos que foi até a fase final, ele era operador logística no Exército. Então ele trazia conceitos muito interessantes de logística, principalmente a questão de organização. Ele falou, olha que interessante isso, como isso acrescenta para o nosso dia. As competências, as habilidades, a área de conhecimento. Exato. Também. Então assim, olha como as ideias deles, algumas ideias casam com o nosso dia a dia. Então acho que é legal você sempre estar observando o mercado, que tem muita coisa para acrescentar, assim como existe o inverso, né? O mercado buscando futebol, né, principalmente essa questão de gestão de elenco, gestão de equipe. E na área motivacional. Exato, também. Liderança. Então, acho que... E pela resiliência, né, pelo futebol também, isso. Ter tanto essa questão, né, do do quarta a domingo, vence, perde. Né? Que a gente fala da negociação do ganha-ganha. Então, o mercado tem a contribuir com o futebol, e o futebol tem muito a contribuir com o mercado. Então, acho que achar esse ponto de equilíbrio que todo mundo vai ganhar. E com os grandes eventos, cara, o que tu tirou de experiência, assim, de ter acompanhado Copa do Mundo, Olimpíadas, as seleções... o que tu conseguiu trazer isso para o dia a dia nos clubes aí que tu passou? Eu vou acrescentar, tu foi uma espécie de pajem da seleção chilena e da seleção espanhola. São duas culturas diferentes. O que tem de diferente, o que tem de notável na postura deles na ida para o jogo, antes do jogo, né, na volta, no retorno, que tipo de ritual eles têm, tanto da seleção chilena como da espanhola? É interessante porque as duas seleções elas tinham algumas semelhanças nessa questão cultural, assim, de dia a dia. O vestiário era somente para eles, era um vestiário com pouco acesso das pessoas, que não sejam da seleção. Então até o pessoal de comunicação das seleções respeitavam isso, então eles tinham algumas características semelhantes. A questão da liderança era muito difundida no seu capitão. Então, na verdade, eram 3 capitães, então eles tinham, assim, meio que uma hierarquia. Nas duas, assim. Você via que eles tinham alguns capitães do elenco, geralmente eram 3. E só que o capitão principal, no caso da Espanha, era o Casillas. E no caso do Chile, era o Vidal, geralmente, como capitão. O Vidal e o outro, o Gnominho, aquele baixinho. Era o Vidal, o Alex Sanches e o Medel. Medel. Eram os 3 capitães. Então, assim, e era interessante, por exemplo, na seleção da Espanha, nas refeições, todos sentavam ou levantavam só depois do Casillas. Então o Casillas chegou no restaurante, sentou, a seleção senta. Ele levantou, beleza, acabou. Isso é muito comum em Portugal. Exato, é assim. Então Portugal é a questão cultural. E foi interessante porque tanto na seleção da Espanha quanto na seleção do Chile,
as refeições eram numa mesa única, então eles queriam o que eles chamam de mesa imperial, que coubesse todos os atletas numa mesa só. Aí comissão podia sentar em mesas redondas, quadradas, não tinha um problema. Mas os atletas das duas seleções, nesse caso, tinham que sentar numa mesa só. E a determinação deles. Determinação deles. Inclusive, na Copa América foi interessante, porque após o sorteio da Copa América de 2019, o sorteio dos grupos foi em janeiro, e a Copa seria em julho e agosto, junho, julho e agosto. E aí, acabou o sorteio no Rio de Janeiro, nós fomos fazer a visita dos hotéis. Porque ao contrário da Copa do Mundo, que as seleções escolheram onde iam ficar, na Copa América existia já a designação conforme Pela organização. e conforme onde você caía. Então, grupo A, você é o A1, você vai jogar em tal cidade, tem que ficar em tal hotel. E vai treinar em tal CT. Já era designado conforme qual era o teu chaveamento. Então, nós fomos visitar os hotéis em São Paulo. A primeira fase era São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Então, a gente foi visitar os hotéis nisso. Passando de fase, a gente jogaria em Porto Alegre, que daí também fizemos uma visita nos hotéis, então a gente fez todas as visitas como se fosse chegar até a final. Então visitando as cidades que eles jogariam, Porto Alegre, São Paulo de novo, Rio de Janeiro, então a gente fez todas as visitas técnicas. E aí na visita em São Paulo, foi interessante que seria o primeiro jogo, que era contra o Japão, que era o convidado da edição, o Japão e o Catar, eram os convidados. E aí na visita técnica no hotel, um hotel de luxo, né, que era um hotel, todos os hotéis são sempre muito bons, só que eles não entendiam essa cultura chilena. E aí, na área reservada para refeições, não cabia uma mesa inteira. E foram quase 3 horas explicando para eles como que funcionava. Tava o pessoal do Chile junto, então eu ajudava um pouco na tradução, porque às vezes ficava um pouco nervoso o ambiente, então eu chamava ali, eu conversava, e tentando explicar para eles que isso era de suma importância, a ponto de que se não resolvesse essa questão, o Chile ia fazer uma reclamação formal à organização do evento sobre o hotel, porque era uma coisa imprescindível para eles. E só que qual que era o grande problema? O hotel, ele disponibilizou as salas que eram de refeições, só que realmente não cabiam. Assim, por mais que você pusesse, você teria que quebrar parede de verdade, não era aqueles biombos que você saía. Então, foi, negocia, vai ali, o que faz? E qual foi a solução? Eram assim, como se fossem umas 4 salas assim, né? Só que 2 abriam e a do meio não abria. Então, o que a seleção do Chile propôs? Pega o corredor, fecha todo o ambiente, que aqui tinha um vão livre, fechou todo o ambiente com materiais do Chile, né, aquelas materiais de publicidade, com frases motivacionais, e os jogadores sentaram numa mesa onde seria o corredor. E aí toda a questão de cozinha, tudo ficaram nas salas e montaram a mesa aqui. Então foi a solução encontrada. Então, mas por quê? E isso ficou muito claro, assim, que isso eles não iam abrir mão. Então foi bem interessante de acompanhar essas discussões, de ver como eles estavam, né, convictos. Cara, sem isso a gente não fica no hotel. Então algumas culturas você começa a ver. A seleção do Chile mesmo, a questão de proibido dar ré no ônibus. Muitos têm essas superstições, muitos treinadores têm. Cuca tem, né? O Cuca é um que tem muito essa superstição. E também, era proibido dar ré no ônibus. E até teve uma passagem engraçada aqui em Porto Alegre, que o local de treinamento designado foi o Sesc da Protásio Alves. E aí o motorista errou o caminho, e daí foi entrar e não passava e foi dar ré. Aí a seleção preferiu descer a pé e caminhar 100 metros do que dar ré no ônibus. Então, assim, existem sempre umas coisas assim. Essa do ônibus eu achei que era só o Cuca. Roberto Carlos também não dá. Não a dava... van dele de vai pro show não dá ré. Existem muitas coisas. O Cuca mesmo lá em Curitiba, por exemplo, você vai jogar no estádio Couto Pereira do Curitiba, o ônibus não entra, tem que dar ré. Então, sempre que o Cuca vai jogar lá com o Atlético Mineiro, o Santos, com outros clubes, ele desce antes e entra a pé o elenco inteiro, porque o ônibus tem que dar ré, lá não tem como não entrar. Então... Jogão, como é que estamos de tempo aí? Estamos indo já encaminhando para o final, mas eu queria que o Caio trouxesse essas experiências com os grandes eventos, né? Porque isso também é uma porta de entrada. Muitos dos nossos alunos começam nesses eventos ou como voluntários ou em funções iniciais e começam a se desenvolver dentro do ambiente esportivo e do futebol. Então, um pouquinho aí do que tu aprendeu com isso tudo. Eu acho que o voluntariado é sempre um caminho interessante em grandes eventos, isso é com certeza, porque só o fato de você se voluntariar, mudar de cidade, ir para um local, isso já chama a atenção de quem está trabalhando, e cada vez mais os grandes eventos procuram isso. Então a próxima Copa do Mundo, que vai ser nos Estados Unidos, Canadá e México, por exemplo,
já começa a abrir vagas para voluntários para trabalhar na organização. Vai ter agora competições no Chile, por exemplo, estudantis, que também é um baita de um caminho para você trabalhar. E é impressionante, porque geralmente esses grandes eventos esportivos, existem equipes que trabalham pro evento. Então o cara trabalha na Copa do Mundo, trabalha na Olimpíada, trabalha na Copa América, daqui a pouco tá trabalhando nesses eventos universitários também, porque as pessoas elas têm expertise e acabam rodando o mundo nisso. E tem muitas pessoas que começaram como voluntários, Copa das Confederações em 2013, Copa do Mundo em 2014, que hoje estão trabalhando na organização da Copa dos Estados Unidos, por exemplo. Então o voluntariado é uma das grandes entradas para o esporte, e a participação de eventos, então, acho que nem se fala, porque você está em eventos, ter o networking, e daí fazer networking também é uma habilidade. Eu acho que isso rende um outro podcast de como você faz um network assertivo, que não é só pedindo coisa, né? Tipo, tá aqui meu cartão. Não, você tem que se mostrar interessante para a pessoa. É muito mais como eu posso te ajudar do que o contrário, e não como você pode me ajudar. Então, você mostrar para a pessoa que você é interessante, que você tem qualificações para estar conversando com ela. Então, acho que existem alguns caminhos assim. Coisa boa. Fernando, te passo a palavra aí para concluir esse nosso bate-papo aí. Né? Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio da nova temporada. Bom, Caio, obrigado aí pela tua participação. É um companheiro nosso, vai estar conosco para o resto do ano aí em outras áreas, né? E sempre bom conversar contigo. A tua jovem experiência é sempre enriquecedora para nós, que já somos mais maduros, Diogão nem tanto. É importante, né? É importante esse tipo de contato com essa tua atuação variada aí, nos traz contribuições, principalmente para os nossos alunos, para os nossos seguidores, né? Para ver que o futebol, que a indústria do futebol, que o esporte em geral, ele te permite atuação em vários ambientes para depois chegar no teu ambiente que é o preferido, né? Para ter experiência, para conviver com pessoas, né? Para buscar conhecimento, enfim. Te agradeço aí a tua participação. Eu que agradeço o convite. Eu acho, como você falou, e até interessante, acho que para concluir o raciocínio, é que o futebol ele permite muito essa mudança de rota. Então você tem que ir atrás disso. Eu acho que falando por mim, eu entrei no futebol a partir da minha formação em comunicação social, em jornalismo, e hoje eu trabalho com gestão esportiva. Então eu fui buscando conhecimento, eu fui buscando as pessoas qualificadas para estar presente, para justamente aprender e também como que eu posso ir evoluindo como pessoa e como profissional. Então acho que o recado final é esse: o futebol ele permite, desde que você esteja buscando, querendo se qualificar. E eu acho que estando aqui com vocês, batendo papo, dando aula, escutando, eu sempre falo que a aula é legal porque você está com 40 pessoas que também estão trazendo aprendizados para você. Eu acho que esse é o mais bacana de tudo. Então eu agradeço. Passa rápido, achei que a gente começa a falar com o tempo, daí você vê que já tá acabando. Já foi. Então eu agradeço, acho que esse ambiente descontraído é sempre bom aprender com vocês dois, que toda vez que eu venho a Porto Alegre e bate um papo legal, escuto, você veja que como vocês estão sempre evoluindo também. Então eu agradeço. Da mesma forma, Caio, eu agradeço também, faço as palavras do Fernando a mim, é muito bom te receber aqui. Todas as nossas conversas geram vários insights aí e várias novidades para vir aí pela frente com o FutiHub. Então agradeço a participação, a parceria conosco e finalizamos hoje nosso podcast aí, FutiHub Podcast. Tá certo, pessoal?